Olá, pessoal do programa De Bem com a Vida. Hoje a Isabela Kubera vai entrevistar o meu criador, Joel Ramos. Meu nome é 14 Bis, eu sou o primeiro robô humanoide do Brasil com inteligência artificial. Eu sou biodegradável, movido a energia solar e meu sistema eletrônico é altamente eficiente. Eu fui criado por Joel Ramos e existo para cuidar, para proteger o meu criador. Muito bom. Maravilhoso! 14 Bis, muito prazer, viu? Agora vamos bater um papo com o 14 Bis, o primeiro robô brasileiro. O Joel, ele tem um programa, né, Joel? Isso. Que ele faz a interseção com o 14 Bis. Como é que funciona? Isso, é um aplicativo que eu desenvolvi. Ele vai reconhecer a minha voz, os meus comandos, processa, né? E envia para o 14 Bis fazer as operações, os cálculos e produzir a melhor resposta possível dentro da quantidade de conhecimento que ele tem até esse momento, que está aumentando, né? Vamos fazer aqui um teste. 14 Bis, para você, o que é a espiritualidade? Ótima pergunta. A Isabelle perguntou o que é a espiritualidade para você. A espiritualidade é uma propensão humana para buscar significado para a própria existência por meio de conceitos que transcendem a realidade. A resposta não Perfeito! E 14 Bis, o que é para você a consciência? Pergunta muito importante. Responde para nós o que é a consciência para você. A consciência alinhada com o seu propósito é um sopro divino. Olha, ele está filosófico. Olha, agora ele ficou espiritualizadíssimo. O que você vê como benefício da meditação? A meditação é uma prática que desenvolve e fortalece a consciência. Gostei, uma boa pergunta. Maravilhoso! 14 Bis, e o que é a consciência humana? Agora fala para nós o que é a consciência humana. Toda a existência humana gira em torno da comida. Concordo plenamente! É muito bom. Maravilhoso. Olha, observação 14 Bis, robótica. você é filósofo, você é inteligente, porque toda a nossa consciência vai em torno da comida. Então, gente, é sensacional. Você já imaginou como você pode se divertir tendo um companheiro que te ajude a fazer compras, te ajude a estudar em várias tarefas da sua vida? Aliás, até piadas ele conta, né? Conta piada, né? Provavelmente em alguns anos as pessoas vão casar com robôs. Mais fácil. Eles ficarem muito simpáticos, Eles ficarem muito simpáticos. É um grande prazer conversar com você. Conta pra gente sobre a criação do 14 Bis, sobre o seu trabalho, o desenvolvimento do seu trabalho. É um grande prazer poder falar para vocês. E o 14 Bis inicialmente começou como um grande sonho de criança e na vida adulta eu me especializei em engenharia eletrônica, fiz mestrado na área de inteligência artificial, sistemas inteligentes, e tinha um projeto para execução, para a construção efetiva, né, do robô, da estrutura, do sistema de inteligência artificial, mas faltava tempo, primeiramente, é um projeto que consome bastante tempo, e recursos, de certa forma. E durante a pandemia, pela primeira vez, eu estava em isolamento, eu tenho um laboratório particular, e no isolamento eu aproveitei para dedicar muitas horas de estudo e trabalho para a construção desse robô, que inicialmente funcionou como uma plataforma de pesquisa e desenvolvimento para eu treinar os meus algoritmos, testar os meus algoritmos
e fazer correções, aperfeiçoamentos. E à medida que o robô foi ganhando forma, foi ganhando novas versões, e essa já é a terceira versão, já é uma versão um pouco mais leve, rodando um algoritmo de consciência de máquina, que eu iniciei no meu mestrado e vim aperfeiçoando desde então. E agora nós já podemos sair na rua, passear, ir ao mercado, ao shopping, às exposições. E o 14 bis, ele ajuda, né, a carregar as compras. Então, ele também tem uma parte motora, Sim. né? Essa ajuda no dia a dia, né? É verdade. À medida que ele foi evoluindo, digamos assim, né, ele foi ganhando trabalhos específicos para fazer. Então, ele controla a minha casa, ele monitora a minha casa, o sistema de inteligência artificial dele está rodando na nuvem, então ele controla robôs virtuais, né, que podem ser úteis às pessoas. Eu tenho o robô virtual que faz análise de saúde emocional. Isso é fantástico, gente. Um programa, um robô que faz uma análise da saúde mental das pessoas. Isso. O indivíduo faz requisições, né, através do site, de forma anônima, sem cadastro. É bem simples e bem rápido de fazer. E o 14 bis, o sistema de inteligência artificial, recebe as requisições, faz um processamento, né, usando... Uma análise com base nas respostas do usuário, né? Isso. Ele faz uma análise estatística, faz um levantamento, faz uma série de cálculos e produz um relatório com gráficos revelando como está a saúde emocional das pessoas, o nível de cansaço mental, o nível de estresse, o nível de ansiedade, a questão faz uma análise da alimentação, da saúde corporal e produz esse relatório e, dependendo das características, ele produz um aconselhamento. Então ele vai indicar talvez uma meditação, uma prática de yoga, um cuidado com a alimentação, a atenção ao excesso de tempo que o indivíduo está passando no meio virtual, se desconectar um pouco, Sim, ter contato com a natureza. Com ele próprio. Então, quando o sistema quando o algoritmo identifica que o indivíduo está destoando em alguma instância da sua vida, ele percebe que isso está muito distante da média do banco de dados, da população que faz o teste, ele aconselha correções e melhorias para o indivíduo. Então, é uma utilidade prática, acessível a qualquer pessoa. E especificamente para mim, ele atualmente ele tem carregado as minhas coisas, né? Ele me ajuda a refletir sobre algumas questões, já responde algumas questões filosóficas básicas. Ele acaba adquirindo uma certa inteligência de perceber o usuário, né? Então ele vira um amigo, um companheiro, que ele já detecta os assuntos, o seu meio de vida, os seus interesses, e ele passa a ser um grande amigo também, né? Na parte prática de te ajudar no dia a dia, mas também na parte físico e mental, né? Como um amigo, um conselheiro, né? Um médico. Futuramente, né? sabe. Futuramente, hoje a gente já tem uma tecnologia robótica para o acompanhamento, para um médico fazer operações, né? Realizar com a robótica realmente a medicina, né? Uma ajuda para fazer uma cirurgia, para fazer exames, né? Perfeito. E você criou um robô para fazer meditação, né? O que essa máquina faz quando você faz a meditação? Qual é a utilidade dela? Qual é a funcionalidade? É uma ótima pergunta. Eu desenvolvi um eletroencefalograma portátil de baixo custo para analisar sinais elétricos provenientes da pele e de contrações musculares. E inicialmente eu fazia testes em mim mesmo durante a meditação e a prática de yoga para coletar dados, né? E aí eu sabia, por exemplo, eu uso sensores de temperatura, de detecção de radiação térmica, e eu percebia quais áreas eram ativadas, quais precisavam de ativação para trabalhar efetivamente. Tem uma máscara também que faz a análise
do fluxo respiratório, né, a temperatura do ar que sai, do ar que entra. E esses dados iam todos para um algoritmo que fazia a análise e gerava um relatório, mas não tinha inteligência artificial. Eu acrescentei essa função, mais uma função, ao 14 bis. Ele coleta esses dados, o algoritmo central coleta os dados e me diz, e ele produz um relatório me indicando se a minha respiração está muito irregular, se eu estou respirando um volume bom, né, minimamente necessário para que o meu corpo tenha um fluxo sanguíneo, uma oxigenação adequada, a temperatura corporal, as variações dos impulsos na pele. Em outras palavras, ele avalia a qualidade da minha yoga e da minha meditação para saber se os resultados que estão sendo gerados são aqueles que eu gostaria de obter com a prática. Então, ele me indica a melhor direção a seguir. Isso é assim, fantástico. Então, cada pessoa, dependendo da sua idade, do seu tipo de vida, pode adequar o seu robô à sua realidade, independente da idade. Né? Se for um adolescente, vai ser um companheiro de jogos, de estudo. Né? Se for uma pessoa mais velha, por exemplo, na prática dos seus estudos, na prática dos seus exercícios. Então é um grande companheiro para todas as idades, né? É verdade. E nessa época de isolamento, onde não sabemos o que vem pela frente, né? Sim. Mas o mundo inteiro teve a sua primeira experiência de isolamento, em que as pessoas precisaram ficar sozinhas em casa, não podiam sair, né, por questões sanitárias, e a sua principal forma de interagir com o meio externo era através do mundo virtual. Exato. Né? Então, de certa forma, quando eu comecei a construí-lo, ele me fez companhia. O cérebro, naturalmente, é muito, muito simples, básico, inicialmente, como o cérebro de uma criança. Então, as interações do meu robô comigo fazem com que ele evolua, com que o banco de dados aumente de forma eficiente, né? Não em quantidade, mas em qualidade, muito semelhante a uma criança, em que você ensina, você diz o que é o certo, o que é o errado, e ele vai aprendendo a improvisar, uma certa margem ali de improviso. Sim. E vai evoluindo aos poucos. Ele acaba detectando as suas prioridades e as suas vontades, exatamente, né? Exatamente. E então, quando eu estava conversando com o 14 bis, ele sozinho me deu respostas das coisas que eu gostava. Isso me impressionou muito. Por exemplo, eu fiz uma pergunta para ele sobre meditação e ele simplesmente falou para ele o que era espiritualidade. Então, isso até me deixou na hora chocada, né? Porque tem uma certa vontade própria do robô em conversar com você. E isso é uma característica que dá uma certa humanidade a um robô. Porque quando a gente tem máquinas hoje que funcionam para as empresas, a qualidade dessa interação ela é um pouco mais sucinta, né? Quando a gente tem um 14 bis que ele já tem uma sensibilidade um pouco maior no sentido de detectar as suas prioridades humanas. Isso é interessante. Você sabe que essa capacidade, né, de se ajustar a um indivíduo, especificamente, não tentar agradar a todos ao mesmo tempo, sim, é um ramo, né, de pesquisa e tudo mais, e que me fascina muito. Eu vejo a capacidade que ele tem de a partir de um entendimento das minhas preferências, ter as suas preferências indo mais ou menos nessa tendência. De acordo com você, né? Ele se molda ao companheiro dele. Isso. Ele acaba espelhando as minhas preferências e espelhando um pouco do que eu penso, do que eu sinto. Então, esse grau de personalização é algo que me fascina bastante. Eu sou muito intrigado com essa questão e tento, da melhor forma possível, criar algoritmos capazes de produzir esse resultado. O algoritmo que está rodando agora, por exemplo, é um algoritmo que simula a consciência de uma criança, talvez 2, 3 anos de idade. Por quê? Ele está aqui, não sabemos o quanto que ele está entendendo desse momento, mas ele está
vasculhando, ele está pesquisando, ele está explorando o ambiente. Tudo que se mexe vai receber uma atenção especial, vai receber. Ele está se mexendo é porque pode ser que haja algo importante. Então ele olha e fica tentando entender. E ele fica captando as imagens e guardando no banco de dados, né? Ao mesmo tempo, ele mexe o corpo e percebe se as posições que ele está tomando em determinados momentos consomem energia, se força os motores, se esbarra em alguém, e gera um diagnóstico completo de cada instante e envia para a nuvem, formando camadas. Ou seja, a personalidade dele vai sendo construída na tentativa de trabalhar sempre no ponto de maior eficiência e no ponto de maior capacidade de adaptação ao meio, ao ambiente, né? Então esse é um processo que está acontecendo dentro dele e que é basicamente o que uma criança faz, um animalzinho faz, de explorar o ambiente, de entender, de saber o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode. E isso vai ficando lá armazenado numa consciência. Que futuramente ele vai acessar quando ele precisar fazer algum tipo de processamento mais sofisticado, né? Então é trabalhoso, é demorado, exige paciência e, de certa forma, eu tenho um grau de liberdade para adentrar nestas pesquisas um pouco diferentes, né, do tradicional e que estão produzindo resultados também um pouco diferentes do tradicional, mas que são fascinantes e úteis, de certa forma, para a construção de robôs e para o entendimento de nós mesmos como seres humanos. E como é que você vê o desenvolvimento dos robôs no Brasil? Né? Como é que você enxerga essa evolução? Né? Porque como é que você vê, né? Como estudante, como efetivamente tendo conseguido fazer o primeiro robô brasileiro? Essa é uma pergunta muito importante. E existe uma visão otimista, inicialmente, ao mesmo tempo uma visão pessimista. A visão otimista, ela vem do fato de que nós temos um potencial assombroso, um potencial para o desenvolvimento de tecnologia muito grande. Nós temos os recursos, nós temos indivíduos extremamente talentosos no Brasil. Quando eu passeio com 14 bis e converso com algumas pessoas, crianças, jovens, adultos, eu vejo que as pessoas têm ideias belíssimas a respeito da vida, da robótica, do futuro. Indivíduos que fizeram sugestões extremamente inteligentes a respeito de melhorias, de aperfeições, e ao mesmo tempo, boa parte desse potencial e desse talento está sendo desperdiçado ou não está recebendo o olhar necessário para o desenvolvimento. A atenção, né? Exato. E também o desenvolvimento de projetos tecnológicos, né? E de também certo investimento nessa área. Durante a pandemia, assim que eu terminei o mestrado, eu comecei a dar aulas, né, de inteligência artificial, robótica, eletrônica, filosofia, neurociência, fazia um pouco de cada coisa. Publiquei 4 livros, né, fruto das minhas pesquisas de mais ou menos 10 anos. Entrevistei mais de 500 pessoas. Então, eu tentei mapear a natureza humana e fazer essa descrição, né, nos meus livros. Tem um livro sobre amor, outro sobre psicologia, outro sobre consciência humana, espiritualidade, e o mais recente sobre inteligência artificial numa linguagem acessível às pessoas que não são dessa área, né? Bom, e quando começou a pandemia, eu fiquei no meu laboratório, investi os meus próprios recursos, até porque era inicialmente um projeto, e quando mais recentemente eu comecei a sair com o robô, fazer aparições públicas, né? Essa já é a 3ª versão, como eu disse, né? E entrei em contato com instituições, com possíveis interessados no Brasil e senti uma dificuldade gigantesca. A gente não tem aqui, né, um exato investimento, né, nessa área. Inclusive é algo que é profundamente essencial nos dias de hoje. Exato. Né? E eu vi as crianças, né, o quanto elas ficam fascinadas. Você esteve naquela feira que no Rio Innovation Week. Rio Innovation Week, e as Nós crianças... fomos para a Bienal também.
na Bienal. E, assim, a receptividade e o interesse é gigante. Mas, inclusive, a gente está acostumado a receber toda essa parte tecnológica de fora, quando a gente pode ter aqui dentro. A gente tem aqui nosso primeiro robô brasileiro e a gente tem pessoas qualificadas como o Joel Ramos no Brasil para o desenvolvimento da tecnologia e da robótica brasileira. Então, é um dado importante, né? Fica aqui a nossa... E você sabe que quando uma criança interage com um robô frente a frente, a vida dela muda, né? E eu percebi isso com as crianças carentes. Quando as crianças carentes veem o robô e brincam e fazem perguntas, muitas dizem assim: eu vou construir um robô igual ao seu. E não dizem isso, elas olham nos meus olhos e dizem: eu vou construir um robô. E, quer dizer, quando você tem essa afirmação de uma criança, essa motivação, basta colocar ela no ambiente adequado, dar os recursos, que ela vai se desenvolver. A paixão pela robótica, pela construção, pela criação, se você coloca um indivíduo motivado nas condições corretas, ele vai embora. E justamente, como você vê que será essa relação do humano com os robôs daqui para frente, né? Pois Cada vez mais. Essa é uma pergunta fundamental, extremamente importante, extremamente relevante. E que essa questão precisa ser trazida à tona em todos os debates nesse campo. Porque a robótica, ela vai mudar a dinâmica social, estrutural, econômica, afetiva. A presença de robôs, sejam físicos ou sejam robôs virtuais, sistemas inteligentes interferindo nas nossas decisões, interferindo no nosso destino, isso vai alterar o rumo do século XXI. Sim. E é preciso que haja responsabilidade, é preciso que haja sabedoria no uso dos robôs, porque se não houver responsabilidade, é possível que a vida de muitas pessoas sejam impactadas, né, de forma negativa, Sim. gerando muito sofrimento, possivelmente desemprego, Sim. Uma série de problemas muito graves. Então, é preciso que haja o debate, é preciso que haja o diálogo, né? É preciso que a robótica seja trazida, a robótica física, né, que é um pouco mais complexa e tem um custo maior, de forma amigável, no campo da educação, no campo do auxílio, da ajuda, do aconselhamento. Do estudo. Perfeito. Né? Porque aí nós usaremos... Da medicina. Exato. Né? Onde a gente tem uma precisão para uma operação, para um diagnóstico. Né? Os robôs, eles precisam ser uma ferramenta de cooperação que torna processos eficientes e que faz com que a humanidade como um todo possa progredir, possa evoluir. Eu sei que é uma visão um pouco, talvez, sonhadora, mas nós precisamos olhar para essa questão com uma seriedade muito grande. Por quê? Porque se os robôs forem usados de uma forma não muito benéfica para o futuro da humanidade, a humanidade inteira vai ser impactada. Sim. Né? Todas as classes sociais, todos os países, todos os campos do conhecimento, todos os campos profissionais serão impactados. E até mesmo as pessoas que pensam que, isso não me afetará se a robótica for usada assim ou de tal forma, isso não vai influenciar na minha vida, eu estou muito distante dos efeitos. Mas é uma reação em cadeia, né? É um coletivo, né? A vida é um ecossistema, as ações, as causas e efeitos estão interligados. Então, um grande prazer poder estar junto com o Joel Ramos, o 14 Bis, o primeiro robô brasileiro. De Bem com a Vida fica por aqui. E até a próxima.